Bom dia pra você que não teve que regravar essa aula de novo 3 dias depois de gravar a última aula, porque percebeu que a última aula estava errada e nem não era errada na verdade, ficou com aquele problema de áudio de novo. E agora eu resolvi, comprei um fone novo. Então, depois de ter passado por dois problemas seguidos em aulas, primeiro foi a tempestade, depois foi a gravação com o microfone errado, estragado, quer dizer, que deu problema, o áudio ficou ruim, nem eu me entendia, imagina vocês. Mas então vamos lá, pá, 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 oitavo ano, blá blá blá. É, eu já falei isso. Então tá, vamos lá. Equação de primeiro grau com uma incógnita, a dança das cadeiras da matemática. Bem, equação é uma palavra nova, bem bonita, típica da matemática, a gente adora falar essa palavra. Ela basicamente significa uma igualdade. E o primeiro grau ali, vocês já conhecem, só que talvez não tenham tido o flash de percebimento, que era o fato de simplesmente o primeiro grau vir do grau de um monômio ou de um polinômio. Monômio primeiro, vamos lá, monômio. E era basicamente o expoente que estava em cima da letra. Então, o que quer dizer esse primeiro grau? Quer dizer que a gente vai trabalhar com monômios de um grau, primeiro grau. Ou seja, a gente vai trabalhar apenas com letras que não tem número nenhum em cima. E a gente só vai trabalhar com uma letra. A gente não vai ter aquela parada de 14 ABC, 57 XY. Justamente por quando a gente tem mais de uma letra, a gente soma os expoentes. Então, 14xy vai ter segundo grau. E como a gente quer primeiro grau, a gente só vai trabalhar com uma letra, o que vai ficar bem simplesinho. Então, o nosso momento senta que lá vem a história. Muito antes de eu gravar essa aula, as pessoas já pensavam realmente nessa questão de não conhecer um número, como eu já tinha falado naquela primeira aula de monômio, onde quando eles não foi usado pelos gregos até, mas ficou famoso por aquele francês, que eu não lembro o nome. Mas aqui não é só aquela ideia que a gente teve antes de a gente não conhece um número. Então vamos chamar ele de uma letra? Show. Não, aqui a ideia é simplesmente a gente não tem esse número, mas a gente também não vai dizer que ele é uma letra. A gente vai dizer que ele é alguma coisa. Essa é uma das paradas interessantes da história. Os egípcios viveram aproximadamente 5.000 anos atrás. Até 3.000 anos, se não me engano. Eu não me lembro. Falta a história na minha cabeça. Mas tá, enfim. A ideia geral é o seguinte: os egípcios viveram antes do. O Egito Antigo, claro, viveu antes da Grécia Antiga. Então, antes dessa ideia de a gente usar um monômio, ou seja, um número que a gente não conhece, e chamar esse número de uma letra, não existia quando a equação de primeiro grau foi inventada, que era o caso dos egípcios. Mas então, como é que eles faziam antigamente? A ideia era simples, por frases. Você vai falar. Só que, claro, não tem nenhum áudio de um egípcio antigo. Então a gente tinha no papiro. E um dos mais famosos dele é esse daqui, ó. Uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Essa pergunta, meio que frase, é uma coisa muito bonita. Porque, olha só, a gente tem essa parada de não conhecer o número, mas a gente também tem. A gente não precisou colocar um monômio. A gente simplesmente foi dizendo: ó, tem uma quantidade. Eu não sei quanto é, mas pensa que tem. Aí vamos pegar a metade dela. Depois, 2/3 dela. Junto tudo isso é 26. Quanto era aquela quantidade que eu falei antes? Então, vejam só como essa parte ela é bem mais realista de se falar. Talvez até um problema muito mais lógico. Ela simplifica a forma. É mais difícil de falar, mas ela simplifica o entendimento do que é o monômio, que era em si uma quantidade. Não, a gente não sabe o quanto é essa quantidade, mas é uma quantidade. Só que quando você fica falando uma quantidade vezes essa quantidade dividido por 3 vezes essa quantidade, fica meio longo. Então é por isso que a gente começou a usar letras lá com os gregos e ficou famoso com o francês.
Essa é a ideia geral da equação de primeiro grau, a frasezinha ali embaixo. Mas o que ela quer dizer? Bem, então vamos traduzir isso para nossa linguagem de monômios, onde a gente vai usar letras ao invés de uma palavra. Uma quantidade é algo que a gente já não conhece. Então a gente pode dizer que uma quantidade é uma letra. Por conveniência e felicidade dos matemáticos, essa letra vai ser o x. Então tá. Uh, Próximo tópicozinho, sua metade. O que é a metade de algo? A metade de algo é 50-50. Uma parte para mim, uma parte para você. Então a gente está dividindo por 2. Se a gente tem uma pizza, meia pizza vai para você, meia pizza vai para mim. Duas partes. Então dividido por 2. Então, sua metade significa x sobre 2, já que é a metade daquela quantidade. E por fim, seus 2 terços. O que é esses 2 terços? Pensa o seguinte: aquela pizza que a gente dividiu em 2, a gente vai dividir por 3 agora. E a gente vai pegar 2 partes dessas 3 partes. Então, a gente vai ter 2 terços. Pensa só, quando a gente divide a pizza, a gente tem 3 partes dela, cada uma valendo 1 terço. Se eu pego uma parte, eu tenho 1 terço. Agora eu pego outra parte, eu tenho 2 terços. Esse foi um outro problema que eu tive na outra aula. Meu celular tocou bem na hora da gravação. Eu esqueci de deixar no silencioso. Mas tá, enfim, a ideia é 2 terços. Quer dizer, 2 terços de x. Então, 2 vezes x dividido por 3. Isso é a mesma coisa que a gente chamar 2 terços vezes x, ou x vezes 2 terços, porque simplificando, juntando tudo, vai ser 2x dividido por 3. Então tá, vendo por fim, todos juntos são 26. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Quando a gente juntar todos eles, a gente vai ter 26. Então, por fim, a gente só vai somar tudo. Vai ser x mais x sobre 2 mais 2x dividido por 3, que vai ser igual a 26. E isso, meus caros, é o que a gente chama de equação de primeiro grau. Percebam o seguinte: uh, a gente tem 3 monômios somando ali. O monômio x, o monômio x sobre 2 e o monômio 2x dividido por 3. Uh, Qual é o grau de cada um desses monômios? 1. Bem fácil de ver. A gente só tem uma letra em cada um deles e não tem nenhum expoente aparecendo ali. Então quer dizer que é primeiro grau. Mas se tratando de polinômio, qual é o grau desse polinômio que tem esses 3 monômios? A mesma coisa, grau 1. Por que grau 1? Lembrando da regra de verificar o grau de um polinômio. A gente pega o grau do maior e diz que esse polinômio tem o grau do maior. Aqui a gente não tem um grau maior especificamente. Todos os graus são iguais a 1. Então a gente só diz que esse polinômio é de primeiro grau. Agora vem a questão: por que equação? Equação é por causa daquele belíssimo sinal de igual entre o 2x dividido por 3 e o 26. Então, resumindo, nessa aula a gente vai aprender a como resolver equações de primeiro grau parecidas com esse tipo. Desse tipo ainda não, porque eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser sobre equações de primeiro grau usando divisão. E aqui a gente tem umas belas frações. Então, por enquanto, vamos trabalhar só com a soma e subtração. Depois a gente continua para a divisão. Mas antes disso, vamos para alguns exemplos de como os egípcios faziam, porque eu achei muito legal isso. Então vamos lá. Uma quantidade aumentada do seu sétimo resulta em 40. Qual é essa quantidade? Bem, simples. A gente precisa primeiro decidir uma letra, que vai ser y, porque os matemáticos amam. E então, uma quantidade vai ser y aumentada de seu sétimo. O que é o seu sétimo? É exatamente 1 dividido por 7. Porque quando você quer. Lembrando lá do 2 terços. Eu queria 2 terços, então eu dividi por 3 e peguei 2 partes.
Aqui eu quero um sétimo, então eu vou dividir por 7 e pegar uma parte. Aumentada ali, ó, clássico que vai ser mais, então y mais y dividido por 7 vai resultar em 40, como diz ali no finalzinho. Próximo, uma quantidade, sua metade e sua quarta parte adicionadas resultam em 56. Qual é essa quantidade? Primeiro passo, escolher uma letrinha. V, porque é uma letra muito bonita também. Uma quantidade, vai ser o nosso V. Sua metade. Isso lembra lá do primeiro exemplo dos egípcios, do mais famoso. Então, V dividido por 2. E sua quarta parte. Aqui é a mesma ideia. Quando a gente vai pegar a pizza, dividir por 4 e pegar uma parte. Então, 1 sobre 4. Essa, quando a gente diz quarta parte, quinta, sétima ou 40ª, é sempre o número. Esse sétimo, quarto e 40º é por quanto a gente vai estar dividindo. Então é só colocar ele no denominador. É bem simples. Então, V sobre 4. Tudo isso adicionado, quer dizer que você vai somar tudo. Então a gente vai ter 56. Próximo. Uma quantidade, seus 2/3 e seus 3/4 são adicionados. E a soma é 145. Qual é essa quantidade? Uma quantidade é uma letra. Isso é bem básico. Então vamos pegar a letra T, que de TV, mas não TV. TV é o nome do filho do Jake. Então tá. T, seus 2/3. Isso é exatamente igual ao nosso primeiro exemplo. 2/3 é 2 dividido por 3. Então 2T dividido por 3. E seus 3/4, a gente vai ter quase a mesma ideia. Só que em vez de 2/3, a gente vai ter 3/4. A gente vai dividir por 4 e pegar 3 partes. Então, dividindo por 4, denominador é 4, ou seja, a parte de baixo da fração. E 3 partes, quer dizer o que a gente vai pegar, né? 3. Então, 3 vezes t. Dessa forma, nossa fração vai ser 3t dividido por 4. E isso tudo vai ser igual a 145. Show de bola! Isso é mais ou menos para. Isso tudo, quer dizer, foi mais ou menos para converter as palavras de um homem que viveu há 5.000 anos atrás para matemática moderna. Ou pelo menos para matemática de 2.000 anos atrás, ao invés de 5.000. Enfim, como a gente resolve isso? Resolver uma equação, ela basicamente a gente vai tentar resolver o valor da incógnita. E o que é essa incógnita? Essa incógnita é o que a gente chamava de letra. A letra vai ser a nossa incógnita, o que a gente não sabe o que é, mas a gente vai começar a descobrir o que é. E como a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai ter uma igualdade, obviamente, e essa igualdade quer dizer que um lado vai ser igual ao outro. Lembrando que eu falei na última aula do último exemplo. A gente vai ter, por exemplo, 2 é igual a 2. Então 2 mais 1 vai ser igual a 2 mais 1. Eu posso ficar trocando colocando mais coisas, tirando coisas, mas eu tenho que deixar aquela equação sendo uma verdade. Aí que começa a nossa dança das cadeiras. A gente vai ficar trocando coisas de um lado para o outro, mas vai ter que continuar mantendo essa verdade. Que nem o exemplo que eu dei. 2 mais 1 é igual a 2 mais 1. Mas se eu fizer 2 mais 1 igual a 2, eu estou fazendo uma mentira. Se 2 mais 1 for igual a 2, a gente está estragando toda a matemática. Então, vamos para um exemplo bem simplesinho. De 4 mais x é igual a 6. Aqui é meio fácil você ver quanto vale aquele x, que seria 2, porque 4 mais 2 é igual a 6. Mas isso complica quando a gente vai fazer coisas mais complexas, que vai ser o nosso próximo exemplo. Sim, a gente tem 2 exemplos. Então, veja só. A gente vai ter que 4 mais x é igual a 6. Eu preciso deixar esse 6 sozinho. Ele vai ser algo isolado. Tanto que a gente chama esse fato de isolar o x. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente transferir aquele 4 para o outro lado. Mas tá, como é que eu transfiro esse 4 para o outro lado? Bem, isso é bem simples. A gente vai estrategicamente
e estrategicamente, bem estrategicamente, porque isso é uma sacada muito genial, a gente vai subtrair 4 dos dois lados. Lembrando do exemplo do 2 igual a 2. 2 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 2 mais 1. Da mesma forma que 2 menos 1 vai ser igual a 2 menos 1, onde a gente teria 1 igual a 1. Então tá, juntando o 4 com o menos 4, só para ver ali exatamente o que vai dar aquele 4 menos 4, a gente vai ter que esse 4 menos 4 vai dar 0. Então a gente conseguiu isolar o nosso x. Nosso x agora está sozinho, de um lado da equação. Do outro lado, a gente continua tendo aquele 6 menos 4. E por fim, 6 menos 4 vai ser igual a 2. Então, saca só o que a gente fez. Parece ser bem difícil, mas vai ficar bem simples com o tempo. Quando a gente pegou, olha só o 4 que tinha lá no começo da equação e o 4 que tinha na penúltima linha. Aí como está ali na nossa seta. Lá em cima, a gente tinha o 4 somando. Era mais 4. Aí, por fim, no fim da seta ali, a gente passou esse 4 para o outro lado, só que ele está subtraindo. E é isso que vai acontecer muitas vezes. Quer dizer, sempre vai acontecer. Quando a gente faz uma equação de primeiro grau e está bem mais acostumado, a gente costuma pular essas duas linhas. Justamente que a gente chama de passar para o outro lado. A gente finge que ignora essas duas linhas que estão entre a seta pula essas duas linhas, porque é o que a gente costuma fazer. A gente pega de um lado e passa para o outro com um sinal oposto. Então, se está mais 4 aqui, a gente passa para o outro lado como menos 4. Isso, claro, falando de forma cotidiana e desleixada. Porque oficialmente o que a gente está fazendo é subtrair 4 dos dois lados. Mas a gente pode dizer que a gente só está passando para o outro lado para simplificar e não deixar a matemática tão confusa. Na próxima aula, ou talvez na aula de exercícios, a gente explica um pouquinho mais sobre como vai ser com multiplicação e divisão. Foda-se, eu vou explicar agora. Na multiplicação, é basicamente o seguinte: a gente vai passar para o outro lado dividindo. Quando eu disse passar para o outro lado, a gente não passa para o outro lado só com o sinal oposto, mas na operação inversa. Por exemplo, pensa só, qual é o inverso de mais? Menos. Que é o que aconteceu aqui. Mais 4, menos 4 lá embaixo. Qual é o inverso de menos? Mais. Então, se eu tivesse 4 menos x, quer dizer, x menos 4, eu teria que passar esse 4 para o outro lado com um sinal positivo. Justamente para simplificar. Na multiplicação e divisão é exatamente simplificar. Porque, lembra lá, quando eu tenho uma múltipla, por exemplo, 4x, eu tenho 4 vezes x. Se eu quiser deixar esse x sozinho, eu preciso eliminar esse 4, mas eu preciso... Ele não pode ser 0, porque se for 4 vezes 0, 0 vezes x vai virar 0, não vai ter x. Então, assim, para deixar esse x sozinho, eu preciso tirar esse 4. Legal. Como eu tiro esse 4? Eu vou dividir por 4, porque 4 dividido por 4 vai dar 1. Então eu vou ter 1x, que é o que eu quero. Então pensem sempre assim, deixar o x sozinho. Essa vai ser a nossa parte de continuando com verdades. Lembra que eu não posso fazer uma mentira na matemática, porque senão você vai estar zoando toda a matemática. Então deixa ela sempre como verdade. E por fim, nosso exemplo bem bonito e longo. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Esse é bem interessante, porque pensa só. Eu quero saber quantos carros tem e quantas motos tem. Então eu posso chamar. Eu não sei quantos carros tem, né? Então eu posso dizer que esses carros, a quantidade de carros é uma letra, que vai ser x, obviamente. E para moto? Eu também posso dizer que a quantidade de motos vai ser uma letra, mas eu posso dizer que é uma letra x? Não, eu não posso, porque se eu dissesse que o número de carros é x e o número de motos também é x, quer dizer que eu vou ter o mesmo número de carros e o mesmo número de motos.
Então eu preciso de uma outra letra para dizer quanto vale o número de motos. Eu poderia dizer que vale Y, por exemplo. Mas vejam só essa sacada muito mais brilhante aqui. Quantos tipos de veículos eu tenho no estacionamento? 2. Eu só tenho carro e moto. Eu não tenho avião, aeroplano, helicóptero, triciclo, skate, bicicleta. Eu só tenho carros e motos. Então, eu posso relacionar o número de carros e motos, já que eu sei o total. Então, acompanha só o raciocínio. Veja só que coisa incrível. Eu vou ter que o número total de veículos é 14, né? Como tá ali. E eu tenho X carros, que é uma coisa que eu não conheço, mas eu tenho uma ideia. Se eu tirar o número de carros desse 14, eu vou ter o número de motos, né? Porque como só tem carros e motos, se eu pegar todos os veículos e tirar todos os carros, só vai restar moto no estacionamento. Então, eu posso dizer que o nosso número de motos vai ser igual a 14 menos x, que é justamente 14, número total de veículos, menos a quantidade de motos. Show de bola. Mas tá, como sabendo o número de carros e o número de motos, eu vou conseguir descobrir o número de veículos? Isso, quer dizer, o número de carros e motos, diferentes, separados. Isso vai estar bem explicado ali no nosso segundo número, 48, que são as 48 rodas. Veja só, o que a gente vai fazer agora não é contar mais o número de veículos, mas sim o número de rodas. Pensa comigo. É... Quantas rodas tem o carro, tirando o step? Porque por algum motivo esse exercício não conta os steps. Em carros, geralmente, no Brasil pelo menos, a gente sempre tem carros de 4 rodas. Então, para cada carro, eu vou ter 4 rodas. Então, eu vou ter 4 vezes mais rodas do que o número de carros. Pelo menos contando nos carros, certo? Então, o número de rodas em carros vai ser 4 vezes x, que é 4 vezes o número de rodas. O número de carros, quer dizer. E para moto, a gente vai ter o mesmo raciocínio. Para cada moto de 2 rodas, a gente não tem triciclo, a gente tem 2 rodas para cada moto. Qual é o número de motos? Ali em cima, 14 menos x. Então, a gente vai ter que o número de rodas em motos vai ser 14, quer dizer, 2 vezes, abre parênteses, 14 menos x, fecha parênteses. Mas tá, como eu faço esse diabo? Bem, simples. Veja só. Agora eu vou calcular o número de rodas que eu tenho em todos os veículos, ao geral. Como é que eu faço isso? Eu vou somar. Eu já sei quantas rodas tem, que é 48 ali. Mas eu vou somar essas letras que eu descobri ali. Então vamos fazer 4x, que é o número de rodas nos carros, mais 2 vezes 14 menos x, que é o número de rodas nas motos. Isso tudo vai dar 48, que é a quantidade total de rodas. Show! Como que eu resolvo isso? Porque tá bem diferente do que a gente fez no exemplo anterior. No exemplo anterior tinha só mais, menos, tinha só uma letra. Aqui, x lá. E então, bem, realmente ficou tudo confuso. Eu dei um passo muito maior do que a perna aqui. Mas eu vou aproveitar isso para explicar mais sobre o que eu falei lá da multiplicação e divisão. Aqui a gente tem que seguir uma regrinha que está muito bonita explicada nesse exemplo do cavaleirismo. Do cavalheirismo, é que eu me confundo às vezes. Tem que lembrar: cavaleiro é quem anda de cavalo, cavalheiro é homem que respeita as pessoas. Então tá. Aqui, olha só que bonitinho. O mais está abrindo a porta para todo mundo e está dizendo after you, que em inglês significa depois de vocês. Sim, o you quer dizer tanto você quanto vocês, no plural e no singular. Quem diria, professor de matemática dando aula de inglês? Mas tá, continuando. Para quem ele está abrindo a porta? Para os parênteses. Depois tem o doisinho bem pequenininho ali, que é um expoente.
E tem o sinal da divisão. Então, quando a gente tem uma equação, a gente segue essa ordem. Primeiro, o que está dentro do parênteses, depois, o que é expoente, depois, o que é divisão. Aqui, divisão e multiplicação vale o mesmo, porque lembra que é meio que a mesma coisa. A divisão basicamente é multiplicação com uma fração. E aí depois, por fim, vem o mais e o menos. Porque lembrando que mais e menos é meio que a mesma operação, só que com sinais. Só que com um número negativo e positivo. Então, bem importante lembrar dessa regrinha. Fiquem com ela na cabeça. Então tá, continuando. Seguindo o nosso cavalheirismo da matemática, o que a gente faz primeiro é o que está dentro do parênteses. 14 menos x. Lembrando da nossa aulinha de adição, subtração, multiplicação, divisão de monômios, quando a gente tem uma letra somando com um número, o que a gente faz? A gente não faz nada. Não dá para fazer. Eu não sei quanto vale o meu x, então eu não posso subtrair ele com 14. Da mesma forma que 14 não tem nenhum x multiplicando, então não adianta. Então tá, a gente já fez o parênteses, porque não tem o que fazer. Próximo passo, expoente. A gente tem um expoente aí? Não. Tudo é expoente 1, então vamos deixar assim. Próximo passo, divisão. Só que divisão e multiplicação é a mesma coisa. Então vamos fazer primeiro o que é divisão e o que é multiplicação. Tem divisão ou multiplicação aqui? Tem! Olha que bonito ali o nosso 2 multiplicando 14 menos x. E também o nosso 4 vezes x. Para 4 vezes x, a gente pode multiplicar? Quer dizer, já está multiplicando, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa? Não, obviamente. Então a gente vai deixar ali. Para o 2 vezes o 14 menos x, a gente vai seguir a regra da multiplicação de polinômios por um monômio, que é aquela regra famosa do chuveirinho. Regra não, técnica. Eu tenho que me lembrar, porque não é bem uma regra, é mais uma técnica. Então tá, técnica do chuveirinho. Como a gente faz isso? A gente pega o que está fora do parênteses e vai multiplicando por cada coisa que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes 14, 28. E 2 vezes x, 2x. Tem regra de sinal ali? Meio que tem, mas vai dar igual. Por exemplo, 2 que é positivo com 14 que também é positivo, positivo com sinais iguais, sinal positivo. Mais 2 menos x, multiplicação. Mais com menos, sinais diferentes, sinal negativo. Então tá. Dessa forma, o nosso polinômio da esquerda. A esquerda? É que eu tô do lado diferente de vocês, então não vale. Da esquerda para vocês, da direita para mim. É 4x menos 28 menos 2x vai ser igual, agora o que está do lado direito da igualdade, 48. Agora sim a gente vai começar a fazer a dança das cadeiras. O que a gente vai fazer? A gente tem que isolar o x. Então a gente tem que buscar o que tem x, deixar aqui e passar para o outro lado lá o que tem letra. O que não tem letra, quer dizer, que é só número. O que é só número que não devia estar na zona do que tem x ali? O 28. Então a gente vai passar esse 28 para o outro lado. Como é que esse 28 vai para o outro lado? Aqui ele está com o sinal positivo, então ele vai para o outro lado com o sinal negativo. Dessa forma, a gente tem 4x menos 2x, que vai ser igual a 48 menos 28. Próximo passo. O que a gente tem que fazer é subtrair agora. Subtrair tanto o do lado direito e o que tem do lado esquerdo. Então, bora lá. Como é que se faz subtração de monômio, polinômio mesmo? Simples, a gente vai olhar para os números e deixar a letra igual. Então, 4 menos 2 vezes x, entre parênteses ali, né? E 48 menos 28. Continuando, 4 menos 2, 2. E 48 menos 28, 20. Próximo passo, o que a gente vai fazer é seguir com a mesma regrinha. A gente tem um 2 multiplicando ali, então a gente tem que passar para o outro lado.
Como a gente passa para o outro lado multiplicando? Eu não fiz nenhum exemplo até agora, mas eu meio que já falei. A gente vai usar a operação oposta. Então, se aquele 2 está multiplicando ali, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Quer dizer, vai passar para o outro lado dividindo, não subtraindo. Então, passando 2 para o outro lado dividindo, a gente vai ter que x vai ser igual a 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 é bem simples, é 10. Então, nosso x é igual a 10. Acabou? Óbvio que não. O que é esse x? Esse x, lembrando lá no começo dessa questão, esse x era o nosso 10. Quer dizer, esse x é 10, mas ele também representa o número de carros que a gente tem. E então a gente ainda precisa encontrar o número de motos. Como que eu encontro o número de motos? Para isso é só lembrar que o número de motos que a gente disse era 14 menos x. Então, se x é 10, o número de motos vai ser 14 menos 10, que vai ser 4. Dessa forma a gente chega no nosso resultado final, em que no estacionamento a gente tem 10 carros e 4 motos. Esse é um exemplinho bem legal sobre uma aplicação de forma de calcular, de usar a equação de primeiro grau. É um exemplo bem fora da realidade, né? Porque que tipo de segurança de estacionamento não vai saber a quantidade de veículos que tem e vai preferir contar as rodas que esse veículo tem do que o número de veículos mesmo que passa. Claro, isso dá para dizer até que seria um computador que está calculando isso. Ele consegue. Ele poderia ter um sensor na entrada do estacionamento e esse sensor sente a. Não pela pressão, mas quantos lugares está tocando. Então, se toca em 4 lugares, ele conta 4 rodas e um veículo. 2 lugares, 2 rodas, mais um veículo. E por aí vai. Mas ainda assim é bem irreal, né? Porque dava pra. Se é um computador, dava pra dizer: ah, se tu contou 4 rodas, então conta um carro, um veículo. Contou 2 rodas, uma moto ou um veículo. Aí vai somando. Passou um carro, uma roda, 4 rodas, um carro, um veículo. Aí depois passou uma moto, 2 rodas, uma moto, um carro, 2 veículos. Mas isso não deixa de ser um exemplozinho bem legal. E esse é o fim da nossa aula. O que a gente viu aqui hoje foi basicamente uma introdução para a equação de primeiro grau. Esse segundo exemplo, ele realmente pareceu ser bem difícil, mas ele é simples. A coisa mais difícil dele é ter a sacada lá que o número de motos é igual a 14 menos o número de carros. E depois contar as rodas dele. Mas a equação em si, desenvolver ela, é simples. É questão de prática mesmo. De você começar a enxergar o que você vai jogar de um lado para o outro, o que vai subtrair, o que vai multiplicar. E isso vai ficar bem mais claro na aula de exercícios que vai ser dada pelo Murilo. E também essa parte de fração, de multiplicar de um lado, multiplicar para o outro, também vai ficar para a próxima aula que eu vou dar, então daqui a 2 aulas, na semana que vem, onde a gente vai trabalhar com mais exemplos focando na fração, mas aí não só no fato de dividir, multiplicar, a gente vai realmente trabalhar com aquele primeiro exemplo que eu dei lá no começo da aula, onde era o exemplo do papiro mais famoso do Egito, que era x mais x dividido por 2 mais 2x dividido por 3 igual a 26. E para isso a gente vai precisar relembrar uns assuntos, que é a soma e subtração de fração, onde a gente vai trabalhar com como é que era o nome? MMC, mínimo múltiplo comum. Então isso fica para a próxima aula. Muito obrigado por assistir essa aula e nos vemos daqui a uma semana na aula de divisão, quer dizer, de equação de primeiro grau com frações.